Olá, turma! Hoje nós vamos conversar a respeito de um estilo que dominou não só a literatura, mas também a arquitetura, a pintura, a música, que é o estilo barroco. Uma época de crises religiosas. O barroco surgiu no período de terror provocado pela Inquisição, que tentava limitar os pensamentos e as manifestações culturais. Ocorria nesse período uma reformulação do catolicismo. Havia os estados protestantes que tinham condições favoráveis à liberdade de pensamento, à investigação científica, iniciada já no Renascimento, e os estados católicos, que desenvolveram um movimento contrário de contra-reforma, que reprimia as manifestações culturais, artísticas, que pudesse contrariar as determinações da Igreja. Contexto histórico do Barroco. O Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563, causou grandes reformas no catolicismo, em resposta à reforma protestante de Martinho Lutero. O Concílio de Trento foi uma grande reunião com a alta cúpula da Igreja Católica para discutir a respeito dos valores e princípios do catolicismo. A Igreja em Roma foi vagarosamente sendo reafirmada depois de perder muitos fiéis. A Companhia de Jesus, reconhecida pelo Papa em 1540, passa a dominar quase que inteiramente o ensino. Ela exerceu um papel importante na difusão do pensamento católico aprovado no Concílio de Trento. A Inquisição, que se estabeleceu na Espanha a partir de 1480 e em Portugal a partir de 1536, ameaçava a liberdade de pensamento. O clima era de austeridade e repressão. Foi nesse contexto que se desenvolveu o movimento barroco, uma arte eclesiástica que se desejava propagar a fé católica. Em nenhuma época se produziu um número tão grande de igrejas e capelas, estátuas de santo. Em quase tudo a igreja se associava ao Estado. Assim, a arquitetura barroca, antes só religiosa, surge também a construção de palácios, com o objetivo de causar admiração e poder. A intensidade dramática do barroco. O tema central do barroco se encontra na antítese entre vida e morte. Daí decorre o sentimento da brevidade da vida, da angústia da passagem do tempo, que tudo destrói. Diante disso, o homem barroco oscila entre a renúncia e o gozo dos prazeres da vida. Quando pensa no julgamento de Deus, foge dos prazeres e procura apoio na fé. Quando a fé é insuficiente, a atração dos prazeres o envolve e cresce o desejo de desfrutar a vida. O carpe diem é a expressão latina que significa aproveitar o dia. É um dos temas frequentes da arte barroca. O carpe diem é um tema que vinha já da antiguidade, mas no barroco foi desenvolvido de forma angustiante, pois era uma tentativa de fundir os opostos, de conciliar o que no fundo é inconciliável, a razão e a fé, a matéria e o espírito, a vida carnal e a vida espiritual. Características do barroco: a arte rebuscada e exagerada. Todo rebuscamento da arte barroca é reflexo do dilema, do conflito entre o terreno e o celestial, entre homem e Deus, entre o pecado e o perdão, entre a religiosidade medieval e o paganismo renascentista, entre o material e o espiritual. Valorização do detalhe. O estilo barroco, ele busca um exagerado rebuscamento formal, seja na arquitetura, na pintura ou na literatura. Dualismo e contradições. O homem barroco vivia um estado de tensão e desequilíbrio, do qual tentou evadir-se pelo culto exagerado da forma, sobrecarregando a poesia de figuras de linguagem como metáforas, antítese, hipérboles e várias alegorias. Obscuridade, complexidade e sensualismo. O artista barroco usava de um sensualismo exacerbado e da idealização amorosa, que abusava da verossimilhança das cenas retratadas do cotidiano e das cenas mitológicas. Cultismo e conceptismo. O cultismo é a linguagem preciosa e rebuscada do barroco, que abusa das metáforas, das antíteses e dos paradoxos. São jogos de palavras que utilizam figuras de linguagem.
O conceptismo é o rebuscamento que se dá na expressão do raciocínio, com a exploração do jogo de ideias e sutilezas de argumentação. O Barroco em Portugal teve início em 1580, ano da morte de Luís de Camões, um dos maiores escritores clássicos da língua portuguesa. Esse período vigorou em Portugal até 1756, com a fundação da Arcádia Lusitânia e o surgimento de um novo estilo. O barroco literário em Portugal teve como maior representante o padre Antônio Vieira e suas obras sermões escritas em estilo conceptista. O padre Antônio Vieira veio morar, passou a maior parte da vida dele no Brasil, então ele se destacou também no barroco literário brasileiro. Além de Vieira, merece destaque o padre Manuel Bernardes, Dom Francisco Manuel de Melo, Francisco Rodrigues Lobo e Antônio José da Silva. Bem, pessoal, com isso eu encerro esse primeiro vídeo. No nosso próximo encontro, nós vamos falar a respeito do barroco no Brasil e os principais autores.